ligar. Bom dia, agora dá, né? Tá escutando? Bom dia, paz a todas. Esqueci de ligar o microfone, por isso que tava sem som. Esqueci de ligar, gente. Oh, Deus. Aí. Amém. Agora sim, né? Amém, glória a Deus. Bom dia, paz. Então, estava falando que nós vamos fazer Neemias. Bom dia, Cássia, paz. Nós vamos fazer Neemias direto, né? 11, 12, 13, para a gente finalizar. E daí a gente descansar aí uns dias, que logo vem mais estudos. Amém? Então, rapidinho a gente termina terça, quarta e quinta. 5 horas da manhã mesmo, porque daí não tem erro. Acorda cedo e já faz. O negócio já tem que ser cedo para ninguém perder tempo. Então vamos lá, Neemias 11. Hoje nós vamos falar de um tema: disponíveis para ocupar o lugar que Deus preparou. Amém? Estamos disponíveis? Deus honra, olha a frase profética hoje, Deus honra aqueles que dizem, eis-me aqui. Você já disse, eis-me aqui para o Senhor? Esse eis-me aqui, ele pode nos sangrar, né? Quando a gente fala assim para Deus, esse eis-me aqui, a gente nem sabe o que a gente vai viver, mas a gente só fala, eis-me aqui. Foi o que aconteceu comigo. Só falei, Senhor, então tá bom. É pastora que você quer que eu seja, é pastora que eu vou ser. Senhor, eis-me aqui. Deus honra aqueles que dizem, eis-me aqui. Amém? E é isso que nós vamos ver hoje. Como eu falei, disponíveis para ocupar o lugar que Deus preparou. Tem que estar disponível para ocupar o lugar que Deus preparou para você. Amém? E Neemias 11, ele pode parecer apenas uma lista de nomes que nós temos aqui de novo, uma lista de nome imensa, que nós estávamos vendo aqui, pessoas que passaram a morar em Jerusalém, mas ele traz uma mensagem muito profunda sobre, a mensagem de Neemias 11 é sobre disposição, chamado e entrega. Amém? Então, nós vamos ver isso. Disposição, chamado e entrega em Neemias 11. E o versículo-chave de hoje é o 11:2, que é ali, ó, o povo abençoou todos os homens que voluntariamente se ofereciam para morar em Jerusalém. Voluntariamente. A pessoa se dispôs, ela foi ali porque ela quis ser uma pessoa disponível, voluntária, a morar em Jerusalém. E nós vamos ver o porquê disso. Amém? Vamos orar então. Pai amado, Pai querido, Espírito Santo de Deus, estamos agora, Senhor, entrando na Tua presença, ó Pai, pedindo o Teu ensinamento, o Teu discernimento espiritual, a Tua sabedoria do céu, Senhor, que só o Senhor pode nos dar. Que o Senhor abra nossa mente, tira nossas escamas espirituais dos olhos, ó Pai, que possamos enxergar como o Senhor quer, que possamos que essa palavra nos ensine, Pai, a viver as nossas vidas, o nosso chamado e a nossa entrega contigo, Senhor. Senhor, que o Senhor possa, Senhor, estar abrindo corações, mentes, ó Pai, que estão assistindo essa live hoje, e que possamos, Senhor, estar disponíveis para Ti. Que o Senhor possa, Senhor, cada vez mais reinar sobre nossas vidas e sobre nossos corações. E que o Senhor se revele nessa palavra de Neemias 11,
que nós vamos estudar agora. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Até aqui nós vimos que os muros eles foram reconstruídos, o povo arrependido, lembra? E uma aliança renovada, nós vimos isso com Deus, uma aliança renovada com Deus. E agora vai surgir um novo desafio, que Jerusalém ela estava protegida, mas ainda precisava ser habitada. Então, não bastava construir a cidade, lembra que foi reconstruída? Era preciso haver pessoas, não tinha pessoas dispostas a viver nela. Precisava haver pessoas dispostas, que quisessem morar ali. E isso nos ensina que Deus ele não procura apenas que admire a obra. Ele procura quem esteja disposto a fazer parte dela. Amém? E Deus, ele não chama apenas para assistir. Ele chama para ocupar o lugar que preparou. Precisamos entender isso, que Deus ele não chama apenas você para ficar vendo aquilo ali, observando. Ele vai te chamar para ocupar o lugar que preparou. Deus sempre tem um lugar para nós. Amém? Mas nós precisamos querer ocupar este lugar. Amém? E Jerusalém, ali como nós vimos, pessoas voluntariamente, se ofereceram para morar em Jerusalém. Jerusalém, ela precisava de pessoas. Em Neemias 1 nós vamos ver isso. Os chefes do povo ficaram morando em Jerusalém, mas o resto do povo fez um sorteio para escolher 1 de cada 10 para morar na santa cidade de Jerusalém. Os outros 9 permaneciam em outras cidades. O povo abençoou todos os homens que voluntariamente se ofereciam para morar em Jerusalém. São esses os chefes da província que moravam em Jerusalém, porém nas cidades de Judá. Cada um morou na sua propriedade, nas suas cidades, a saber, Israel, os sacerdotes, os levitas, os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão. Assim, em Jerusalém, ficaram morando alguns dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim e dos filhos de Judá. Vamos até aqui, porque agora vai começar filhos dos filhos e assim vai. Aqui no Neemias 1 até o 3, mais ou menos, a cidade ela estava reconstruída, mas havia poucos moradores. Então foi decidido o quê? Que em 1 em cada 10 iria morar em Jerusalém, que 1 em cada 10 ia morar ali. E muitas vezes, essa aplicação para nós hoje, que muitas vezes nós queremos as bênçãos de Deus, mas não queremos assumir responsabilidades. Então a reconstrução ela precisava continuar com pessoas comprometidas. Amém? E onde Deus faz uma obra, Ele também levanta pessoas para sustentá-la. Amém? E houve pessoas ali no 2 que nós vimos que se ofereceram voluntariamente. A Bíblia ela destaca que espontaneamente decidiram morar em Jerusalém. Voluntariamente, O povo os abençoou. E hoje, para isso, o que isso nos quer nos fazer aprender? Que Deus, Ele honra quem se dispõe. Nem sempre o chamado vai ser um lugar confortável. Nós ficamos muitas vezes pensando, mas será, Deus? Não, Deus Ele honra. Se Ele te chamou, se tem um lugar ali, Ele vai te honrar. Muitas vezes não vai ser no seu tempo, mas Ele vai te honrar. Então, muitas vezes o chamado que Deus tem para nossas vidas não vai ser um lugar muito confortável, E essas pessoas abriram mão da comodidade para cumprir um propósito maior. Muitas vezes nós vamos ter que abrir mão das coisas que gostamos muito,
de algo muito prazeroso que a gente gosta, de muitos prazeres da vida, para a gente cumprir um propósito maior. Nós vamos ter que abrir mão de muitas renúncias. Nós vamos fazer muitas renúncias para Deus, para viver um propósito maior. Viver com Deus, o eis-me aqui, muitas vezes não vai ser confortável. Deus, ele vai entregando para a gente no meio do caminho. É como falou ali, a gente quer receber a bênção, mas a gente não quer cumprir e assumir responsabilidade. Só que Deus, ele quer, né, que a gente assuma as responsabilidades e faça com que ele, né, esteja disposto a estar ali, a cumprir o que ele tem para nós. Quando a gente fala assim para Deus, a gente tem que entender que esse eis-me aqui é para tudo que vier, né? A gente tem que abrir mão, vai abrir mão de várias coisas, de muitas coisas. A gente vai ter que aprender a dizer não para muitas coisas para viver o propósito e o chamado de Deus. E o reino de Deus, ele cresce através de pessoas disponíveis. Então, às vezes você vê um ministério crescendo, por que aquele ministério cresce? Porque tem pessoas disponíveis trabalhando. Tem ministérios dentro da igreja que não crescem, por quê? Porque as pessoas não estão dispostas a abrir mão da sua comodidade, do conforto, tá? Então, às vezes as coisas ficam travadas porque não tem pessoas disponíveis para servir. E o reino de Deus cresce somente através de pessoas disponíveis, assim como está aqui na Bíblia, em Neemias, que precisava de pessoas, amém? E cada um ocupou o lugar que Deus lhe deu. Ali em Neemias do 3 ao 24, a gente vê uma lista de pessoas que cada um, são esses os chefes das províncias que moravam em Jerusalém. Os levitas, servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão. Ali cada um ocupou o lugar que Deus lhe deu. O capítulo ele cita sacerdote, levita, cantores, porteiros e famílias. Cada grupo tinha uma função. Amém? E nem todos faziam a mesma coisa, mas todos eram importantes. É isso que nós temos que entender, que todos que estão ali eram importantes para a obra de Deus. E muitas vezes, para hoje, no reino de Deus, não existe função pequena. Às vezes você pensa, mas essa função é muito pequena para mim. Eu quero algo maior, uma função maior. Não queira. Queira ficar aonde Deus te chamou para ocupar. No reino de Deus não existe uma função pequena. Para Deus não existe isso. Pode existir na sua cabeça, para alguém olhando de fora, mas para Deus não. Então, ali no reino, o que é? Alguns vão pregar, outros vão orar somente, outros vão receber pessoas, outros vão organizar, tem pessoas que têm o dom de organizar, todos vão cooperar na mesma obra, mas cada um no seu lugar. E quando cada pessoa ocupa o seu lugar, a obra de Deus floresce. Amém? É impossível não florescer. A obra de Deus vai florescer quando cada um está no seu devido lugar. Quando cada um está fazendo o que Deus te chamou para fazer. E ali em Neemias do 11, do 4 ao 36, que nós vemos vários nomes ali fala que Deus lhe conhece cada nome. Então, o capítulo ele registra muitos nomes. Para nós, apenas parece uma lista, um monte de nomes, pessoas que a gente nem imagina quem é. Mas para Deus, representa pessoas que disseram sim. Olha só, na hora que eu li isso, eu fiquei pensando, falei, meu Deus, o meu nome está lá. No livro da vida, porque eu disse sim para Deus. E para Deus está tudo marcado, as pessoas que disseram sim. Se Deus um dia registrou esses nomes, é para a gente entender que o nosso nome está no livro. Se você
disse sim para Deus um dia, se você aceitou Jesus como seu Salvador, e se você um dia falou, eis-me aqui para trabalhar para ti, Senhor, Deus, ele conhece cada nome. É isso que esse capítulo quer nos mostrar hoje. Não é apenas uma lista, não é apenas uma lista. Para você, pode ser, você lendo aqui tudo esses nomes, mas Deus ele especificou dos porteiros, dos levitas, dos sacerdotes. Gente, isso é grandioso. Isso é grandioso. Para Deus, ele representa as pessoas que disseram sim para a obra. E se você diz sim para Deus hoje, o teu nome também está lá. Amém? E talvez ninguém reconheça seu serviço, ninguém dê o mínimo para o que você faz na obra de Deus, mas Deus conhece seu nome. Nós já tínhamos falado sobre isso lá no Neemias, acho que no começo, né? E hoje Deus aqui de novo, novamente, mostrando o quão importantes somos na obra dele. Amém? Ele vê cada oração, ele vê cada renúncia e cada ato de fidelidade. A hora que eu estava estudando essa palavra, eu falei, meu Deus, é sobre isso. É sobre o Senhor saber o que eu faço no secreto. É o Senhor saber da minha oração, da minha renúncia. Ninguém sabe o que eu renuncio. Eu não fico contando para as pessoas o que eu renuncio. Isso é individual. Isso é algo que é só entre você e Deus. Tem coisas, gente, tem coisas que a gente nunca vai falar para as pessoas. O seu secreto, o seu individual, é só você e Deus. Você não precisa falar, eu renuncio, para mostrar para as pessoas que você renuncia. O que você renuncia. Você não precisa disso. Nunca fale, nem precisa, nunca poste também. Sabe, tem coisas que a gente não deve nunca, jamais mostrar para as pessoas. Porque renúncia, fidelidade e oração e secreto é coisas entre você e Deus. Deus, ele está te vendo, Deus, ele sabe que você disse sim, e ele sabe o que você está fazendo na obra, e o teu nome está lá. Então isso te basta. Amém? Porque às vezes a gente quer provar algo para as pessoas que você, eu tô aqui, eu tô fazendo na obra. Fulano, irmão, não me reconhece. Pastor não me reconheceu, não me deu um parabéns. Se você ficar esperando parabéns de líder, de pastor, disso, minha filha, você tá na visão errada. Você já está na visão errada. Você precisa fazer na obra, porque Deus te chamou para culpar aquilo ali e fazer porque está agradando a Deus. Um ato de fidelidade. A renúncia, ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber o que você vai renunciar na tua vida. É só Deus. Nunca queira mostrar isso para as pessoas. Nunca. Nunca queira mostrar, porque tô fazendo porque eu sou santa. Não. Santidade é secreto. Com Deus, sozinha. Não pode ficar jogando essas coisas na cara de ninguém. Isso é só entre você e Deus, porque Deus, ele vai te honrar. Nós vimos lá na frente, lá nossa frase profética, qual que é mesmo? Nossa frase profética é, Deus honra aqueles que dizem, eis-me aqui. Então, se Deus honra, Deus ele vai honrar. Você não precisa querer ficar mostrando e falando para as pessoas o que você está fazendo na obra. E muito menos se engrandecendo o que você faz. Você só precisa obedecer. Amém? Estão entendendo? Aleluia. O céu, ele nunca esquece aqueles que servem com fidelidade. Se você está servindo com fidelidade, fazendo o que Deus te chamou dentro da tua igreja, na tua casa, no seu trabalho, a gente serve todos os dias para Deus, porque Deus, o chamado de Deus não é só dentro da igreja, é dentro da sua casa, cuidando dos seus filhos, cuidando do seu marido. Deus, ele chama cada pessoa num lugar, não é só dentro da igreja. É em tudo, na nossa vida. Cuidar da casa é cultuar a Deus também. Deus te entregou um trabalho, uma empresa, é para você cuidar, não murmurar, né? Muitas vezes a gente acha que só dentro da igreja o ministério. Não, é fora também. É onde Deus te chamar. Deus te chamou dentro da igreja? Amém, vou ajudar também. Mas não queira ficar lá dentro da igreja
buscando que alguém vai te honrar, que vão reconhecer. Não, já faz sabendo que é para Deus. Deus vai te honrar. E Ele honra. Amém? E isso é muito verdade, muito fato. O céu, ele não esquece. Lembre-se, o teu nome está registrado, assim como esses nomes aqui. A gente precisa lembrar que Deus, ele conhece o teu nome, o meu nome. Ele sabe o que nós fazemos para ele aqui na terra. Ele vê, olha só a minha filha lá, fazendo renúncias por mim. Olha só, ela me agrada. Eu fico imaginando isso, Deus olhando lá de cima, falando, olha minha filha lá, dizendo não para aquilo lá, que não me agrada, e ela está falando não, aquilo não me agrada, olha só, eu vou honrar ela. É assim, eu imagino Deus assim. Olha minha filha lá acordando de madrugada para me buscar, para orar. Olha minha filha lá jejuando. Deus, ele nos vê assim, e é assim que ele vê e ele honra. Porque grandes coisas Deus faz na nossa vida. É mínimas coisinhas que Deus vai fazendo, mas ele vai fazendo. Porque se Deus ele entregar tudo a benção para nós de uma vez só, a gente não aguenta. Porque a gente é falho. Eu vejo Deus ele entregando as porçãozinhas assim, bem pequenininha. Eu tenho visto isso na minha vida. Um dia, um pouquinho de cada vez. É igual um docinho assim, sabe? Só um pouquinho de cada vez. Deus ele faz assim, porque se ele entregar tudo de uma vez, você não vai aguentar, você vai desviar. É muita benção. E a gente daí não aguenta, daí a gente desvia e não faz o que Deus quer. Por isso que Deus ele entrega porçãozinha. Só que tem pessoas que nem a porçãozinha recebe, porque não consegue acessar essa porção. Porque não caminha conforme com Deus quer. A benção está ali pronta para receber. Você está pronto, Deus fica só esperando, mas a pessoa não acessa. Não acessa a bênção de Deus. Ela fica ali, paralisada. Você precisa acessar essa bênção. Então, tenha fidelidade, entregue ao Senhor, trabalhe na obra, seja fiel, que Ele vai te honrar. Deus, Ele honra quem diz, eis-me aqui. Amém? E as 5 lições hoje de Neemias, hoje é bem rapidinho, gente, porque é muito nome, né, como vocês viram, mas eu deixei essa palavra, acho que bem clara para hoje. As 5 lições de Neemias 11 Deus, ele procura pessoas disponíveis. Deus, ele procura pessoas disponíveis. Um dia veio uma pessoa e comentou bem assim no meu Instagram, viu aquela foto, não lembro que foto que foi postado, acho que é de algum evento que eu fiz com as mulheres. E tinha muita mulher e aquilo chama muita atenção. As pessoas olham, cada um olha com um olhar, né? Por isso que eu oro muito, gente, porque a inveja também vem, né? A gente sabe que tem muitas pessoas olhando, como trabalho lindo, né? Trabalho lindo que você faz, mas tem muita gente olhando, tá se achando, ou tem muita gente falando, ai, não sei, entendeu? Tem muitos olhares. Por isso que eu vivo em jejum e oração e vivo abaixo de Deus, porque eu sei que tem pessoas que não olham com olhares legais. E eu falo, e daí essa pessoa comentou assim, Deus simplesmente estava esperando um coração disponível, porque enxergando isso, é simplesmente um coração disponível. E aquilo ficou comigo. E quando eu comecei a estudar, eu comecei a entender, eu falei, isso é um coração disponível e aberto para a obra. É isso que Deus quer, um coração disponível. Então, quando você abre o seu coração e fala, Senhor, eis-me aqui. Deus, ele procura pessoas assim, com coração disponível, pessoas disponíveis, independente do que você fizer, da sua canseira, de você trabalhar, já tenho muita coisa. Não, Deus, ele ainda procura pessoas assim. E ele vai te honrar. E hoje você vai declarar ao Senhor, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Amém? O segundo ponto de Neemias o chamado, ele vai exigir disposição. Você tem que estar disposto a fazer coisas que você não fazia. Exemplo da minha vida. Gente, Deus que me perdoe falar, mas eu odeio acordar cedo.
eu não gostava, gente. Quem me conhece na academia, as meninas sabem o quão de mal-humorada eu ia trabalhar às 6 horas da manhã. Eu tive que mudar isso. Porque é horrível acordar cedo. Dói acordar cedo. Eu já pensava assim, nossa, eu já abro estudo 6 horas da manhã, agora vou inventar de fazer live 5 horas da manhã, 3 horas da manhã. E Deus começou a falar, você vai. E hoje eu falo, meu Deus, que delícia fazer live 5 horas da manhã. Eu gosto. Porque, gente, eu ia trabalhar mal-humorado 6 horas da manhã, até o meu mau humor melhorou. Tá? Então, assim, a gente começa a fazer coisas que a gente não quer fazer, não gostava de fazer. Sabe aquele fala assim, nunca fale nunca? Aquele nunca fale nunca vai cair na tua testa, tá? Ah, eu nunca vou em tal lugar, eu nunca vou fazer isso. Nunca fale nunca. Porque um dia eu falei que eu jamais iria acordar de madrugada para orar, porque isso não é para mim. A pessoa comandando todo mundo, vai acordar de madrugada. Gente, é só Deus que faz essas coisas, tá? Então, o chamado, ele exige uma disposição. E Deus me fez isso. Ele está me fazendo fazer coisas que eu não fazia. Ele está fazendo eu fazer, tá? Mas hoje eu estou fazendo porque eu me sinto feliz e bem estar fazendo. Gente, lembra das lives de Atos? Aquelas lives todos os dias, nós acordar de madrugada daquele jeito. É muito Deus na nossa vida. É muito Deus. Não tem como. É o chamado exigindo a disposição. Dispostas a fazer coisas que nós jamais iríamos fazer na carne. Na carne a gente não faz, mas se a gente está com o Espírito, a gente faz. E Deus, ele tem feito isso comigo. Muitas coisas eu estou fazendo que eu falei que jamais. Falei, Senhor, eu estou cansada, eu não quero mais responsabilidade. Gente, o chamado é uma responsabilidade. Eu falava para Deus, Deus, eu já tenho academia para cuidar, agora o Senhor me bota um ministério na mão para mim trabalhar mais ainda. Eu já não tenho vida, agora eu não vou ter mais vida. Aí eu comecei a enxergar diferente. Parece que agora que eu estou tendo mais vida ainda. Que agora que eu estou entendendo por que que eu nasci. Para que que eu não nasci só para dar aula. Eu não nasci só para ensinar os outros a comer melhor. Eu nasci para levar a palavra de Deus e mostrar para as pessoas que Jesus ainda salva, cura, restaura. Para salvar almas, que as almas estão sedentas. Aí que a gente vai entendendo o nosso chamado. Por que que nós estamos aqui nessa terra. Porque a gente começa a fazer coisas que a gente não queria fazer. Que pela nossa carne a gente não faz. Mas por Jesus, acordar de madrugada, gente, é para Deus total. Tá? É só para Ele que eu acordo de madrugada. É só para Ele. Porque eu odiava acordar cedo. Eu ia em cima da hora trabalhar. Agora hoje eu acordei 4h15. 4h15 eu levantei da cama. E todos esses dias que nós fizemos live, levantei da cama 4h15. Para orar, já vim aqui entrar em comunhão. É Deus, gente. O chamado ele vai exigir disposição. Isso é trabalhar para Deus. Não quero apenas admirar a obra, quero participar dela. Amém? E terceiro ponto, cada função tem um valor. Vou servir com alegria onde Deus me colocar. Cada função tem um valor, cada pessoa tem uma função e um valor. E quando você estiver na sua função, faça com alegria onde Deus te colocar. Hoje eu falo, eu faço com alegria, porque se a gente não tiver alegria em fazer o que Deus colocou em nossas mãos, não tem por que a gente estar servindo. Amém? Então, sirva com alegria onde Deus te colocar. Quarto ponto, Deus ele honra quem se entrega. A minha recompensa vem do Senhor. E realmente, gente, eu tenho sentido isso na pele. Deus ele honra a gente. Ele honra a gente não é em público, ele honra a gente nas coisinhas mínimas do dia a dia. Tá? A honra, ela não vem só em público. A honra, ela vem em Deus cuidando dos nossos.
Eu vejo Deus cuidando do estúdio muitas vezes. Às vezes eu não tô lá, porque eu tô menos lá e mais fazendo as coisas de Deus ultimamente, e vejo quanto Deus cuida de lá. Eu vejo quanto a mão de Deus ainda está naquele lugar, quer dizer, está naquele lugar, não, vive naquele lugar, né? Não só está. E Deus cuidando ali, mesmo eu às vezes não estando presente, porque muitas coisas eu deixei de fazer para fazer a obra de Deus e Deus ali. Então Deus, ele honra, tá? Deus, ele honra, Deus, ele cuida das nossas coisas. Enquanto você trabalha para ele, ele cuida dos seus. Você já viu isso? Já escutou isso, né? Tá na Bíblia também. Então, isso é lindo. Deus, ele honra. Deus, ele honra a sua entrega. Às vezes você fala, não tenho tempo porque eu trabalho. Deixa um pouquinho. Vai lá fazer a obra dele, que ele vai te honrar. Eu falo que esses dias tem aparecido muitas pessoas pedindo oração e eu tenho ido nos lugares orar, e à tarde eu não fico no estúdio. À tarde eu tenho feito as coisas para Deus. Mas depois chega a noite ali, eu vejo, né, as coisas que Deus cuidou enquanto eu não estava. Então Deus, ele recompensa essa sua entrega. E a nossa recompensa vem do Senhor. Não ache que você deixar de fazer as coisas que, né, você, isso aqui só eu faço. Não. Deus, ele está cuidando. Se você está indo trabalhar para ele, ele está cuidando. Amém? Deus, ele conhece o seu nome, o quinto ponto. Mesmo que ninguém veja, Deus vê a minha fidelidade. Amém? E esse é o ensinamento de hoje para vocês. Essas 5 lições que a gente aprendeu de Neemias. Glória a Deus. E talvez hoje você ache que sua contribuição é pequena, mas não. Neemias 11, ele mostra exatamente o contrário. Cada nome registrado era importante para Deus. Hoje o Senhor está chamando pessoas disponíveis, não pessoas perfeitas. Não é isso. Não pessoas famosas. Não pessoas que digam, mas Ele está chamando pessoas que digam, Senhor, conta comigo. Ele não está chamando perfeito, Ele não está chamando famoso, Ele está chamando pessoas comuns, mas pessoas que digam, Senhor, conta comigo. Senhor, eis-me aqui. E quando você ocupa o lugar que Deus preparou para você, vidas são transformadas. Amém? E isso é real e isso é forte. Eu vejo quantas vidas e quantas mensagens eu tenho recebido quando eu falei, Senhor, eis-me aqui. Pessoas sendo transformadas, curadas e renovadas. Essa alegria, essa recompensa não tem preço. Quando você vê que através da sua vida, uma alma está sendo salva. Através da sua vida, vidas estão sendo transformadas e sendo salvas. Amém? E eu quero que você fale para o Senhor hoje, Senhor, eis-me aqui, para que pessoas possam ser transformadas, curadas e restauradas, assim como Deus tem te curado, te transformado, te restaurado. Amém? E hoje é essa palavra que Deus tem para nós. Glória a Deus, deu para entender? Aleluia. Senhor, vamos orar então e que você coloque aí no seu caderno, né? Coloca essas perguntinhas aí, ó. Eu tenho me colocado à disposição de Deus? Estou servindo onde Ele me chamou? Tenho valorizado o chamado que recebi? Coloca aí, ora e pede para o Espírito Santo te conduzir nessas perguntas. Amém? Amém? Deu para entender? Foi lindo 11, viu? Muito bonito. A gente lê de um jeito, mas depois na hora de passagem, Deus faz de outro. O Espírito Santo nos guia de outro. Amém? Então vamos orar para o Senhor nos abençoar nesse dia.
Amém. Vamos orar. Cólica, em nome de Jesus, vai passar. Deus abençoe, pastora Silvana, Márcia, está sumida, dona Márcia. Deus abençoe vocês, viu? Vamos orar então para a gente finalizar nossa live. Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, obrigada, Senhor, por esse momento contigo, com essa palavra abençoada, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, cada vez mais nos dar um coração igual ao teu. Que o Senhor nos dê discernimento, sabedoria para trabalhar na tua obra, Senhor. E que o Senhor queime os nossos corações para estar te servindo na tua obra. Que o Senhor mostre para cada uma dessas mulheres que estão aqui aonde o Senhor os chamou e que o Senhor deixe claro aonde o Senhor quer que elas estejam, Pai. E em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa nos dar sempre discernimento, sabedoria, como conduzir, ó Pai, os trabalhos que o Senhor tem nos chamado. E Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua obra. Eis-me aqui, Senhor, para estar te servindo, Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar e nos conduzir sempre nos teus caminhos e debaixo da tua palavra e da tua direção. Abençoa essas famílias que estão aqui assistindo, ó Pai, essas mulheres. Coloca os teus anjos lá, tocando cada uma delas. Eu oro, Senhor, pela vida da Miriam, que está com cólica, e se tiver mais alguma mulher com alguma dor, alguma enfermidade, Senhor, toque agora, tirando toda dor, tirando todo incômodo, Senhor, entrando com cura divina, ó Pai, e que o Senhor esteja nos restabelecendo, nos alinhando, ó Pai, com a Tua palavra, com o que o Senhor tem para nós. Os nossos emocionais, Senhor, toca agora nos nossos emocionais, nas nossas mentes, ó Pai. Toca em cada mente, porque nós mulheres somos muito sensíveis, ó Pai. Nós mulheres somos muito atacadas, principalmente nas mentes, ó Pai, na parte hormonal, Senhor. Então, estabiliza tudo, restaura tudo, coloca Teu Espírito Santo, Senhor, para nos guiar. Que o Senhor nos alinhe, Senhor, nos alinhe com o céu, Senhor. E nos dê sabedoria, Senhor, nos conduza para viver o Teu chamado, Senhor. O Teu chamado, dispostas a servir, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe, mulheres. Não sei se é só mulheres que estão aqui, mas ótimo dia a todos. E amanhã o capítulo 12. Amém. Amém. E vamos finalizar o nosso estudo essa semana já. Glória a Deus. Deus abençoe, ótimo dia. Vou deixar a live salva aqui. Vou salvar e vou jogar lá no YouTube também. Amém? Fiquem com Deus. Amém, Márcia. Deus abençoe. Amém, pastora. Ótimo dia.